Olá, eu aqui, Roseli Gimenez, sempre com Cultura em Foco, do Instituto Legos. Já fizemos aqui várias sessões, né, várias etapas, de vídeos, falando sobre cinema, sobre teatro, enfim, sobre coisas que acontecem em nossa cultura. E, particularmente, nós faremos algumas sessões, digamos assim, para comentar um pouquinho sobre as relações da psicanálise com outras áreas, com outras ciências. Neste primeiro episódio, nós vamos comentar um pouquinho sobre psicanálise e psicologia. Bom, a primeira questão que sempre se coloca é a diferença. Muita gente sempre se questiona, se pergunta o que é um psicólogo, o que é um psicanalista. Então, essa diferença entre ser psicólogo e ser psicanalista é uma das primeiras questões levantadas. Bom, na prática, nem sempre um psicólogo é um psicanalista. Assim, um psicanalista pode não ser um psicólogo. É sempre bom saber o porquê dessas áreas, principalmente quando precisamos de um desses profissionais, ou dos dois. Bom, de uma maneira sintética, né, o que é um psicólogo? Como é que funciona você se tornar um psicólogo e então buscar um profissional da psicologia? Então, o psicólogo é aquele profissional que se dedica ao estudo e tratamento dos processos mentais, pela própria raiz da palavra. Esse psi tem muito a ver com as questões da mente. E, obviamente, né, trata de questões mentais, mas do comportamento humano, não é? Por isso mesmo, a gente não vê, exceto o ser humano, fazendo sessões com psicólogo, terapeuta, psicanalista ou até psiquiatra, não é? Então, o trabalho de um psicólogo, ele pode ser dividido em diversas áreas. Então, a psicologia clínica, que é o atendimento com o paciente, a psicologia educacional, tem muito psicólogo trabalhando nas escolas em auxílio à direção, professores, estudantes, não é? A psicologia social, que amplia conceitos da clínica, de uma teoria, para atender comunidades, a psicologia do trabalho, não é? Assim como hoje já se fala em a psicologia do esporte, no futebol, em outras áreas esportivas. E além disso tudo, a psicologia, como tantas áreas científicas, não é? Ela realmente trabalha com a pesquisa científica. Então, uma das atividades que um psicólogo pode exercer. E, independentemente da área, não é, de atuação, o trabalho de um psicólogo envolve, obviamente, atividades como realização de entrevistas, testes, análise de comportamentos e emoções, elaboração de planos, orientação e aconselhamento aos pacientes. Bom, a formação do psicólogo é a universidade, então ele cursa, não é, psicologia, normalmente um curso que leva 5 anos para conclusão, e ao final, com estágios e tantas coisas mais, ele recebe um diploma de psicólogo. Bem, isso em suma é um psicólogo, o que cursa psicologia. Um pouquinho diferente do psicanalista.
Então, nessas sessões, a gente vai sempre abordar um pouquinho, sempre um pouquinho mais deste trabalho de um psicanalista, já que os temas envolvem psicanálise e alguma outra área científica ou do conhecimento. Mas para este primeiro momento, e para apontar a diferença entre um psicólogo e um psicanalista, é preciso saber que o psicanalista também trabalha com as questões emocionais, psíquicas de um sujeito. No caso, os psicanalistas, em grande maioria, têm como base as teorias de Freud acerca do inconsciente, aquele inconsciente que fala, que traz à tona questões a serem trabalhadas em uma análise. Bom, um psicanalista também pode ter uma formação de psicólogo se ele cursar a Universidade de Psicologia. E aí ele também recebe um diploma de psicólogo. Só que para o psicanalista, esta não é a condição básica para exercer a função de psicanalista. Tanto mais porque, além de psicólogo, um psicanalista pode ter uma formação médica na área da psiquiatria, por exemplo, né? O que importa no caso da formação é que ela seja feita em psicanálise. De qualquer forma, não há um diploma, né, em que apareça lá psicanalista como profissão. Ao longo, eu repito, destas sessões, vocês perceberão um pouquinho mais de como um psicanalista exerce a sua função. Como e quais são os elementos necessários para que ele possa exercer essa profissão. Bom, esse é o primeiro passo, não é? Nessa comparação entre um psicólogo e um psicanalista. Acompanhe-nos para saber um pouquinho mais ao longo dos próximos vídeos sobre essa área, ok? Até logo mais.